Olá pessoal de casa, tudo bom? Hoje nós estamos muito felizes porque será o nosso primeiro podcast aqui no L'Esperança do Brasil. E eu trago aqui grandes convidados, pessoas muito abençoadas por Deus, missionários enviados para levar a mensagem do Senhor para todos os cantos do país e também do mundo. Então eu vou vou deixar que eles mesmos se apresentem, ok? Então, começando aqui pelo de casa, estamos aqui com o Cleiton, ele vai se apresentar para vocês. Me chamo Cleiton Silva, eu sou atualmente diretor aqui no L'Esperança do Brasil, tenho 46 anos, sou muito bem casado com a Priscila e nós somos missionários, acima de tudo, e também nutricionistas. E nós temos o privilégio de estar trabalhando nessa instituição e eu, particularmente, estou tendo o privilégio de estar com os meus amigos e os meus irmãos aqui. Oh, que legal. Então, Cleiton, você mora aqui no L'Esperança do Brasil? Graças a Deus. Tem tempo já? Como que tá? Eu estou aqui já há 1 ano e 1 mês, olha, especificamente, e tem sido uma bênção trabalhar aqui e poder contribuir com esse ministério do Senhor. Ah, que bênção. Também vou passar para um também que morou aqui com a gente. Então, vou passar para Daniel. Meu nome é Daniel Costa, eu sou casado com a Thalita, tenho 32 anos. Já morei aqui no L'Esperança por 2 anos, foi uma bênção na minha vida e continua sendo. Hoje, atualmente, eu sou vice-presidente da GYC Brasil, é um ministério de jovens que busca se aprofundar na palavra de Deus, busca estratégias para pegar o evangelho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ministério. Então, vamos querer saber sobre GIC, o que será que é GIC, né? Falar sobre jovens, e acredito que muitos jovens vão estar nos assistindo, então se você quer saber, fica um pouquinho mais. Agora eu vou passar aqui a palavra ao nosso amigo Cristiano, que já está quase de casa também, já tem um mês que você está aqui, né? Não moro aqui, mas estou aqui. Que bom. Então aí, fala para a galera aí quem é você. Obrigado Gabriel pelo convite. Eu atualmente estou como coordenador aqui no Brasil da Light, que é um instituto de treinamento global em saúde, e o nosso foco, além dos objetivos aqui, o nosso foco em comum é treinar jovens, membros da igreja, justamente nesse evangelismo, na ideia missionária que tanto a nossa igreja incentiva. Amém, que benção. Então, vamos ver se a mesa vai aguentar, que aqui você vê que a galera é de peso, né? Só a galera boa. Então tá. Então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre missão. O que a missão trouxe para a vida de todos nós aqui, né? Eu também vou me apresentar, eu sou o Gabriel e atualmente estou como coordenador aqui do L'Esperança do Brasil, nosso curso missionário que nós temos aqui. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso curso, sobre como você encontrar o L'Esperança e como você que quer ser um missionário, você que quer se formar como um missionário, trabalhar na missão pelo Brasil ou pelo mundo. Então nós vamos estar passando um pouquinho esses pontos, né, e como ser um missionário para cada um de vocês, ok? Então aqui, como vocês viram, nós só temos missionários. Então eu gostaria de saber o que motivou vocês, né? O que motivou vocês a serem missionários? O que levou? Qual foi o pontapé inicial? Por onde vocês rodaram? Sempre viveram aqui no Brasil? Foram para fora? Se programam, né? Estão se programando para ir para fora? Então, continuando já, vou com o de casa, né? Já pedi o Cleiton. E Cleiton, o que a missão proporcionou para você? Olha, na minha visão e na minha experiência, missão foi a estratégia de Deus para me dar propósito de vida. Eu fui uma criança e uma adolescente que não tive a oportunidade de ter sido educado pelos meus pais. Eles se separaram, eu ainda era criança. Fui educado pelos amigos da rua, então nunca tive muita estabilidade emocional, não tinha... Tudo que eu começava para fazer eu não concluía. E a minha vida assim era muito bagunçada, era uma pessoa muito inconstante. Começava um curso, não terminava. Entrava num emprego, não dava continuidade, mas quando eu me encontrei com Deus, com a Bíblia, com a escola missionária, isso tudo começou a mudar na minha vida e Deus ele assim me trouxe estabilidade emocional, me trouxe foco,
né? Foi através da missão que eu pude entender a beleza e a importância do casamento. E Deus também me deu a oportunidade de conhecer a minha esposa e me casar com ela, tudo nesse contexto de missão. E antes eu me lembro que eu olhava assim para os relacionamentos das pessoas e eu pensava comigo, eu nunca vou me casar. Se eu posso ter mulher fora assim, posso me relacionar com quem eu quero e volto para casa, está tudo bem. Então eu sempre vi instabilidade. Mas quando você lê a palavra e Deus te encontra e você é alcançado pela missão, isso me trouxe assim confiança naquilo que Deus tinha para me apresentar. Então, casamento, trabalho, estudo. Eu era pessoa que eu odiava estudar. E quando eu encontrei a palavra do Senhor, eu comecei a criar gosto pelo estudo. Isso foi me dando assim estabilidade, porque a gente começa a se encontrar com as promessas, começa a crer nas promessas e elas vão se materializando na nossa vida, e isso repercute nas áreas da nossa vida. Então, missão para mim é tudo que Deus, é tudo que a humanidade precisa, missão. Quantos anos foi que você começou a pensar numa escola missionária ou pensar na missão? Eu entrei para a igreja, eu tinha 20 anos de idade, e nesse período, até 6 anos depois, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de ir para uma escola missionária. Eu ainda tinha muitas dúvidas sobre um curso superior que eu queria fazer. Eu queria fazer fonoaudiologia, queria fazer enfermagem, tantos outros, e teologia foi algo que eu contemplei também, porque eu gostava muito de estudar. Mas até então eu sempre pensando nas possibilidades, nos prós e nos contras, e nunca chegava a uma conclusão. Até que quando eu tive a oportunidade de ir para uma escola missionária, eu simplesmente deixei tudo de lado e fui estudar, e graças a Deus não tenho arrependimento. Praticamente um jovem, 20 anos... E cheio de possibilidades, aí o mundo oferece muita coisa, né? Várias possibilidades. Aí a gente vê essa questão, né? Na sua época não tinha, ou tinha possibilidades de você conhecer um projeto como esse, a missão. Era fácil? Como que era? Era mais difícil? Vemos que já 20 anos tem o quê? Quando você tinha 20 anos, tem 20 e poucos anos atrás. Como que era a questão de você encontrar uma missão? Eu era técnico de enfermagem, eu pensava assim, eu vou ver se tem algum hospital perto do NASP ou perto do IAN, que de repente eu trabalho lá como técnico de enfermagem e consigo estudar, mas depois eu vi que isso era uma impossibilidade. Então, assim, era muito difícil. Até que a escola que eu fui estudar, eu percebi que tinha mais facilidade, né? Inclusive, quando eu estudei, eu pude estar trabalhando como técnico de enfermagem por um tempo. Isso me deu o suporte necessário para eu continuar financiando ali o meu estipêndio na escola, e depois eu saí do hospital e literalmente a partir de então passei a viver pela fé. Interessante. Eu pergunto isso porque hoje a gente vê que tem meios a mais que você conhecer a missão. Como nós estamos aqui com o Daniel, né, como falou, é o vice-presidente do GIC. O GIC, como ele falou, eu vou deixar que ele fale. Não tinha GIC na minha época. Pois é. Então tinha uma desvantagem. Pois é. Hoje nós temos algumas vantagens a mais. Daniel, como o GIC faz? O que você que roda o país aí, eu fiquei sabendo que você está aí com planos de ir para fora do país. Então, como que você conseguiria alcançar o Cleiton se hoje ele tivesse 20 anos de idade? Bom, o GIC ele traça várias estratégias. E uma das nossas estratégias principais é o evangelismo. Então, eu sou tanto vice-presidente, mas também sou um obreiro evangelista da GIC. Então, nós fazemos conferências públicas, nós vamos até as igrejas, por exemplo, uma programação de meia semana de oração. Então, pregamos lá na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e incentivamos os jovens, motivamos os jovens através dessas mensagens inspiracionais para que eles vá para a missão, para que o evangelho não fique nas 4 paredes da igreja. Através de quais formas? Ir em um asilo, pregar o evangelho. E algumas pessoas podem pensar, mas talvez a pessoa que está lá num asilo já não tem uma capacidade intelectual, mas e os profissionais ali? E a família que vem visitar? Então, esse percurso que nós vamos traçando é para levar também uma instituição como Dependentes Químicos. Eu já estive em várias instituições, já tivemos testemunhos, inclusive, de pessoas que nós visitamos em uma instituição de dependentes químicos. Ela saiu de lá, foi resgatada pelo poder de Deus, foi batizada lá e veio, inclusive, para cá. Aqui pela Esperança. Pela Esperança do Brasil. Olha! O Josué, ele foi, Josué, sim. né, vocês conhecem o Josué, inclusive, ele veio para cá, ele foi capacitado aqui,
foi treinado aqui e hoje ele está, inclusive, na direção de um outro ministério. Então, nós temos testemunho, por exemplo, do Josué, outras igrejas que nós já traçamos métodos diferentes, como entregar alimentos na rua, comida, alimentos, roupas, cobertas e etc., cesta básica. Então, essas são algumas das nossas estratégias. E também visitar membros afastados. Então, o nosso intuito é ir motivar, dar essa injeção, porque nós não conseguimos ficar tanto tempo em um local, como é diferente, daqui a pouco nós vamos ouvir também como que o Light trabalha, né? Nós somos mais pontuais, estão fazendo essas semanas, e ali também oramos ao Senhor, para que através das pregações as pessoas sejam tocadas e movidas. Eu não entendo, Gabriel, que o Evangelho, ele leva uma pessoa a tomar a sua decisão por conta de um instrumento. Segundo a palavra de Deus, um planta, outro rega, outro colhe, e eu vou avançar um pouquinho mais. E outras pessoas vão desfrutar do que outros plantaram. E outros vão tirar ali as ervazinhas para ajudar no crescimento. Exato, né? Então ali a convivência com os santos, ela é um método de Deus lapidar o caráter daquela pessoa para que ela se desenvolva, cresça. E fora esse trabalho de evangelismo, nós também promovemos missões como Missão Caleb. Nós já apoiamos Missões Caleb, que aí sim, não é só o de UIC, né? A igreja local nos convida, o pastor, os anciãos, e em conjunto ali nós trabalhamos, ficamos um mês, às vezes 40 dias, e já tivemos frutos também, inclusive aqui em Minas Gerais. Vai, muito bom. A gente vê que, olha, mas não acabou. Eu quero falar. Você tá vendo, né? A mesa aqui tá pesando. Não, o negócio tá ficando bom. Tem ainda algo que depois a gente pode explorar, Sim. inclusive, né? Que é o congresso. Que é essa experiência que o jovem pode ter ali com a DIC. Daniel, espera um pouquinho, porque senão aí eles vão, quando eles escutar sobre o que é o DIC, quando você falar do congresso, eles nem vão querer mais assistir e vão pro congresso. Calma, vamos chegar um pouquinho lá. Algo que nós vimos aqui, nós estamos aqui com 3 ministérios. O Esperança do Brasil, temos o DIC e o Ministério do Light. Então você vê que nós precisamos apoiar os outros, porque nós nunca conheceremos o trabalho do Cleiton se não tivesse o DIC para mostrar, igual você conheceu o Josué. Josué apresentou pela Esperança e trouxe aqui, conheceu o Cleiton, e daqui ele vai expandir as áreas. Temos o Cristiano, se o Cristiano lá do outro lado também, como a Light, que a Light que organiza também, está sempre dentro dos ministérios, apoiando. Se o Light também não comunica sobre o DIC, enfim, a gente vê que é como se fosse uma teia, né? Antes dele falar, imagina, o jovem vai para um congresso do DIC, onde ele tem a inspiração para se tornar um missionário. Aí ele vem para a escola missionária do Lei Esperança, por exemplo, que precisa do currículo do Light para fornecer as ferramentas para essa pessoa ser um missionário. Então é praticamente um ministério em conjunto, né? Sim. É como se fosse análogo às 3 mensagens angélicas. Então a gente tem que fazer essa propaganda. Ó. Inclusive você que foi no DIC e não veio no Lei Esperança ainda, esse é o momento, tá? Agora, na hora da apresentação, eu vi algo interessante sobre o Light. Antes de você apresentar o Light para quem está assistindo, você falou sobre saúde. Porque na sigla do Light tem saúde, né? Como você falou. Tem saúde. O que é saúde, né? O porquê tem saúde ali na sigla do Light e o que a saúde traz para proporcionar, para avançar a missão? Essa é uma boa pergunta, porque inclusive dentro da missão a gente precisa usar ferramentas evangelísticas. Eu não consigo ir em vários contextos, eu posso não conseguir ir com uma Bíblia debaixo do braço, eu posso no primeiro momento não fazer aquele apelo para o batismo. Sim. Então eu preciso fazer com que haja uma ponte entre aquele que eu quero alcançar e o missionário. E aí entra a saúde. A saúde, ela se torna uma ferramenta evangelística para alcançar corações quando eu tenho essa capacitação mais integral, se é que eu posso dizer assim. Sim. Ou seja, eu sei como fazer a missão
eu sei como trabalhar um bom relacionamento, uma boa saúde para aquele que eu quero alcançar, e aí eu uso dessas ferramentas. Mas tem um ponto. Qual? A saúde, muitas das vezes a gente pode pensar assim, poxa, saúde, eu vou ficar saudável. Mas a ferramenta da saúde não é para você ser saudável, é para você servir. Eu gosto de conversar com os alunos ou amigos que se a gente pudesse resumir a mensagem de saúde, a ideia da saúde adventista, numa palavra, é serviço. Então eu me capacito, me encho para servir, não para ser mais saudável. Entendi. E também não podemos deixar, o Cleiton falou que é nutricionista, né? Então o que já jogando uma conexão aqui, o que a nutrição, você ter estudado nutricionismo, o que te ajudou você somar vamos pôr num ambiente de escola missionária como nós estamos aqui? Eu posso antecipar essa pergunta com a experiência? Sim. Então, quando eu me formei como missionário, eu já tinha tido uma compreensão da mensagem de saúde, eu já era técnico de enfermagem, mas assim, eu queria sair fora da saúde, eu queria estudar mais Bíblia. E as aulas de saúde, inclusive do meu curso, eu não dava muita atenção. Então, o que aconteceu? Quando eu era obreiro bíblico, né, depois de formado, tinha um amigo que era comportor, frequentava a casa de uma senhora e dava estudos bíblicos para ela. Essa senhora tinha um filho que estava hospedado num centro de reabilitação para dependentes químicos. Convidou o comportor para ir lá visitar o filho com ela. Então fizeram lá uma visita, perceberam quando chegaram lá que o pastor do projeto, responsável pelo projeto, era pastor de umas 3 igrejas, ele estava doente, a esposa estava doente também, e alguns voluntários ali. E eles já tinham assim procurado a medicina convencional, gastado dinheiro, etc. E o comportor falou, poxa, você não queria saber um pouco mais sobre a mensagem natural de saúde? Aí eles não deram muita bola. Passou o tempo, eles voltaram lá numa outra ocasião e eles estavam piores. Aí o pastor então passou a dar atenção. Aí ele nos encaminhou, eu e minha esposa, a gente tinha um trabalho de saúde, né, um trabalho missionário que consistia no seguinte, eu dava estudos bíblicos e palestras de saúde, embora não era muito vocacionado para isso, eu procurava dar. E a minha esposa fazia culinária. Aí ele convidou a gente. Quando a gente chegou lá, assim, a gente chegou e tinha mais de 40 pessoas no projeto. E a gente sabia que tinha um cunho espiritual. A vontade era abrir a Bíblia, falar de Daniel das 70 semanas e falar das mensagens adventistas. Mas aquele pessoal estava precisando de quê? Qual era a necessidade deles? Melhorar a saúde. E aí eu tive que chegar lá e cortar tomate, cortar cebola, fazer massagem, fazer tudo que eu não queria fazer. E nesse processo a gente foi se aproximando e a gente foi educando nos 8 remédios de Deus. E com o passar do tempo eles foram melhorando ao ponto de eles começarem a frequentar a nossa casa. A gente morava num sítio na época e a gente fazia caminhadas, pegava sol. Fizemos uma ótima amizade. Quando acabou o trabalho lá, eu disse para ele assim, pastor, não tem mais nada que a gente possa fazer aqui. Aí ele falou assim para mim, tem certeza? Não tem mais nada que vocês podem contribuir? Aí eu parei e falei, olha, se você quiser a gente pode estudar a Bíblia com o pessoal. Ele parou por um pouco assim, olhou para cima, tudo bem. Para resumir a história, a gente estudou a Bíblia com eles, o pastor se batizou, a família dele se batizou, mas alguns obreiros do projeto se batizaram e ele depois se tornou um adventista do 7º dia, ancião, e assim, foi uma bênção. Então a mensagem de saúde ela quebrou um preconceito gigantesco que não seria possível só com a teologia. Inclusive a Ellen White fala que vai chegar uma época em que o trabalho ministerial do pastor ele é essencial, sem ele nós não estaríamos onde estamos enquanto igreja. Mas vai chegar um momento da história do mundo, e a gente já percebe isso, que cada vez mais vamos ter um bloqueio, um preconceito em relação à mensagem bíblica em si. Mas a mensagem de saúde ela vai poder perfurar esse bloqueio, abrir o espaço para que a palavra de Deus possa chegar depois. E inclusive, dentro desse entendimento da saúde, é que a gente pode dizer, olha, não acreditamos em salvação pela soja ou pelo alface, mas a saúde ela entra e é um desafio, quer seja também para aquele que está ministrando, porque precisa criar relacionamento. Às vezes a gente pode pensar que fazer todo o processo evangelístico é simplesmente entregar um panfleto. Só que muitas das vezes eu não sei para quem eu estou entregando, eu não sei a necessidade dele, eu não sei o nome dele, o nome da esposa desse rapaz. Então a saúde ela promove justamente essa relação.
entre o missionário e aquele que quer ser alcançado. Então eu vou criar um relacionamento, vou me misturar com ele, vou servir ele naquilo que puder. E claro, sempre trazendo os princípios bíblicos por trás das minhas ações. Aqui, E rapidamente, Gabriel, imagina você falar com um cara que é teólogo, experiente em outras igrejas, que já tem aquele preconceito gigante contra o adventismo, já sabe que é uma seita, né? E você vai chegar para falar de Bíblia, argumentar, você vai trazer argumento daqui, ele vai trazer de lá, não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando ele se viu beneficiado, é o que Cristo fala, né? Jesus se aproximava, cativava, supria a necessidade e depois dizia segue. Ele sentiu a necessidade dele suprida, da família dele. Então essa mensagem de saúde fez o que a medicina convencional não pôde fazer, o que o seu contexto religioso não pôde fazer, e não tem como a pessoa se entregar àquela proposta que Deus está apresentando. Queria contar uma experiência também, ainda nessa veia da saúde, porque quando eu e minha esposa vamos às igrejas, nós buscamos propor para as igrejas não só a teoria, né, essas técnicas, mas também a experiência que a pessoa pode ter com essa mensagem. O benefício próprio mesmo. Né? E nós estivemos em uma certa ocasião, porque minha esposa, quando nós fazemos essas programações de semana de oração, ou de quarta a domingo, no domingo ali ela dá aulas de culinária dentro da igreja, dentro assim, né, no ambiente ali onde a igreja tem a cozinha no fundo, ou na casa de algum irmão. E muitas pessoas como delegados, autoridades da cidade, né? Nós já chegamos, para honra e glória de Deus, influenciar uma pessoa que foi dar estudos bíblicos para um desembargador. Então olha que interessante. E nas pregações também, os amigos aqui me conhecem, eu sou um entusiasta de pregação, né? E uma vez nós recebemos o convite e fizemos ali uma pregação sobre saúde. E uma mulher que foi levada pela cunhada dela durante 10 anos na igreja adventista do sétimo dia. E o que eu estou contando aqui é para honra e glória de Deus. Em programações especiais para que aquela cunhada fosse alcançada por Cristo. Em dia dos pais, dia das mães, em cantata de Natal. Mas quando nós levamos ali a mensagem da reforma de saúde, ela saiu da igreja e virou para a cunhada dela e falou assim: hoje eu entendi que essa igreja é de Deus. Amém. Porque essa igreja, o Deus dessa igreja está preocupado com o meu corpo. Amém. E a partir de hoje, todos os sábados eu virei a igreja adventista do sétimo dia. Glória a Deus. Honra e glória de Deus. Que bênção. Olha, tem algo muito curioso. Nós 4 aqui participamos de uma escola missionária, não foi? Cada um num canto aí, participamos de uma escola missionária. E algo interessante que eu vejo do Light, o Light, ele trabalha para desenvolver, olha, me corrige se eu estou errado, para desenvolver um currículo, né, uma apostila, uma grade de matérias para que as pessoas possam vir para as escolas missionárias se prepararem para ter experiências como vocês têm, não é verdade? Sim. Explica um pouquinho sobre isso aí, porque eu sempre tive dúvida, né? Porque quando você chega a falar assim, o light, né? Porque o que é o light? Light é luz. Mas quem mora no Rio de Janeiro, eu posso fazer essa brincadeira, não é a companhia elétrica do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com isso. Porque, rapaz, eu tô aqui assistindo lá do Rio de Janeiro, temos amigos do Rio aqui. Aí vem a conta da Light lá. Sou missionário do Light. Falei, rapaz, agora a empresa de luz se converteu. Então nos explica um pouquinho sobre o Light. Na verdade, o Light é um acrônimo, né, para Instituto Leigo de Treinamento Global em Saúde, já traduzindo para o português. Então, a nossa visão, se eu posso resumir em 2 pontos, é o evangelismo, ponto principal, é a base, e vem a saúde como uma ferramenta evangelística naquilo que a gente já conversou. Então a Light, desde quando ela surgiu, eu destaco aqui principalmente o ano de 2008, quer seja no Brasil ou pelo apoio da Associação Geral, a gente tem formado inúmeros alunos ao redor de mais de 95 países hoje. Você tem um número de quantos alunos? Mais de 40 mil. Uau, mais de 40 mil? Aqui no Brasil, no ano de 2024, a gente formou mais de 200 pessoas. Uau! E eu posso dizer que 70% dessas pessoas foi em curso em igreja. Olha, 70%. Porque eu pensei assim que era só escolas missionárias. Então na igreja também. Na igreja também. Já deixa o contato aí pro pessoal da igreja te chamar já lá. Sim, vamos deixar. Mas por que isso? Porque a Light, como eu estava falando, desde a Associação Geral, mas também aqui, por exemplo, na divisão sul-americana, ela é recomendada.
Então, a gente acaba trabalhando com as nossas conferências, a divisão, associações, uniões e distritos. E promovemos justamente essa grade curricular, resumida em evangelismo e saúde, para que o membro ele possa entender mais a prática do evangelismo ou da obra médica missionária, como é muito citado. Então, o que fazer? Então, de certa forma, unimos os nossos esforços com o da igreja, Clube Vida e Saúde, Feira de Saúde, projetos comunitários, centro de influência, missão urbana, evangelismo integrativo, são todas essas as nossas ideias dentro do curso para que o aluno possa sair, quer seja de uma escola missionária, quer seja da igreja, como aquele que vai de fato servir, não vai voltar para o seu sofá e voltar a assistir os seus desenhos, não. O foco Legal. não é esse. Inclusive, Gabriel, só um detalhe, né? Às vezes a pessoa olha assim, pô, mas quem não conhece, o que é essa escola aí e tal? Será que tem alguma coisa a ver com a igreja? O Lei Esperança do Brasil é um ministério autossustentável, mas de apoio à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui dentro da instituição a gente tem um grupo organizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que faz parte do Distrito do Catalão da Missão Mineira Oeste. Né? Então o Gabriel, inclusive, é o diretor desse grupo daqui. E eu espero que o pastor Magno esteja nos assistindo. Se você não estiver assistindo a gente, nós vamos pegar no seu pé, hein? Ó, diretor de igreja, diretor de instituição, aí vice-presidente do DIVAIC, o negócio aqui tá... Então, pastor Magno, olha lá, hein? Um grande abraço aí pro nosso pastor Magno. Eu gostaria de contar uma história interessante sobre escola missionária. Daniel, depois de um tempo, ele passou por uma escola missionária e veio morar aqui com a gente no La Esperança. O Daniel, ele tinha um sonho, e o sonho dele era ser pregador. Só que ele não tinha computador, não tinha câmera, ele não tinha microfone, não tinha nada. Eu olhava pro Daniel e falava, rapaz, você não vai ser pregador nunca. Daniel, desculpa, eu tô confessando isso. Tá certo. Mas assim, lá no fundo eu tinha uma fé em você. Eu falei, não, ele tem força de vontade. Então o Daniel começou, eu lembro, você morava aqui num quarto junto com o irmão Edivaldo, na época também morou com Dante. Exato. Então você tinha esse desejo. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre nossas experiências, porque eu acredito que o pessoal de casa ele quer saber, eu vou ser um missionário, vou fazer um curso de missão, tanto na igreja, quando o Light for na igreja, ou num congresso de IC, que depois você vai falar um pouco, ou aqui no La Esperança, ou enfim, em escolas missionárias, eu vou fazer um curso missionário, mas e aí? Como que vai ser? Eu vou ganhar dinheiro? Vou ser rico? Então, vamos contar um pouquinho das nossas experiências. Eu posso só fazer uma breve reflexão nessa pergunta? Sim, pode. Porque, por exemplo, eu creio que todos nós aqui que estamos aqui fizemos essa pergunta um dia. Né? Sim. Como vai ser? Será que eu vou ficar pobre, vou ficar rico, vou ser famoso ou não? Ou como eu me inscrevo simplesmente numa escola missionária e pronto, acabou? Eu creio hoje em dia que antes de uma instituição missionária, presta atenção, você deve ser missionário. Amém. Verdade. Às vezes a gente tem uma ideia que eu preciso ir para um lugar ser missionário. E, na verdade, não. Porque quando eu olho para a Bíblia, Espírito de Profecia, eu percebo que todo aquele que nasce no reino de Deus verdadeiramente, ele já nasce como um missionário. Verdade. Lembra da mulher samaritana? Instantaneamente ela já foi pregar o evangelho na cidade e ela já era missionária. Já se tornou missionária. Ela não precisou de capacitação. É claro, a capacitação é extremamente importante. É isso que estamos conversando. Mas o primeiro foco que o jovem tem que ter, a pessoa tem que ter, que nunca veio numa escola missionária, eu posso ser hoje, quando eu me consagro ao Senhor. Então grave isso. Antes de uma instituição missionária, você deve já ser um missionário. E toda a capacitação que vier posterior a isso é para somar. Essa questão que você levantou aí, ela é muito desafiadora para um jovem que esteja nos assistindo agora, esteja com esse conflito de saber se vai ser um missionário ou não. A gente vive numa época hoje em que a gente está vendo muito adolescente ganhando dinheiro na internet digital e ao mesmo tempo aquele conflito, será que eu vou ser bem sucedido na obra missionária? Mas assim, se a gente for parar para pensar e computar todo o dinheiro que a gente já gastou com transporte, com alimentação, com despesa, com viagens, tudo que já foi gasto, sem contar o tempo, porque tem gente hoje que tem dinheiro, que quer investir na obra, mas não tem tempo para fazer a obra. Sim. E o tempo de qualidade que a gente tem assim, para fazer a obra, se a gente for botar isso tudo no papel, com qualquer trabalho que eu teria hoje, eu não teria condições de fazer essa missão. Então, eu tenho feito isso, vocês têm feito isso também,
e com muito louvor, porque Deus é o Senhor do dinheiro, é o Senhor do Amém. tempo e é o Senhor da obra. Amém. Isso é verdade. Então é um ponto, né, que eu lembrei quando você falou, seja um missionário antes de ir para um curso, né? E realmente nós precisamos. A irmã White fala que todo cristão nasce no reino de Deus como o quê? Missionário. Como missionário. Lembrando disso, eu lembrei de uma história do Daniel. Daniel, antes de você vir para uma escola missionária, antes de você pensar na missão, eu fiquei sabendo que você trabalhou dentro de um frigorífico, Exato. sendo o quê? Vegetariano. E missionário. Missionário. Foi uma experiência muito curiosa, eu gostaria de partilhar aqui com Mas os rolou adultos. churrasco de vegetal lá, não? Agora eles comem bife de soja, como que dá? Mas conta aí, deixa eu ver. Ali dentro do frigorífico, a região onde eu morava, para um adventista era bem desafiador por conta do sábado, né? Tem a usina de açúcar e álcool, você trabalha 7 dias e folga ou vem folgando uma semana na quarta, uma semana na terça e etc. Então é bem desafiador. Agora, ali no frigorífico não, como era de segunda a sexta, eu consegui a possibilidade de ir ali dentro. E mesmo sendo um vegetariano ali dentro, como poderia causar curiosidade, alguns estranheza, mas não houve afastamento. Porque a amizade foi feita, o relacionamento, e inclusive essa curiosidade fazia com que eles me perguntassem, por que você não come carne? E eu fui conversando, fazendo amizade, pude orar por muitas pessoas, fizemos um ciclo de oração antes do trabalho. Olha. Então ali foi a oportunidade para eu dar estudos bíblicos, deixar algumas literaturas, inclusive até a liderança ali do frigorífico também me apoiou de uma forma significativa. Agora aqui, dá para ter um curso do Light no frigorífico? Olha, Assim, a aula de culinária a gente vai ter que acertar esse negócio. É complicado. E eu conheci, inclusive eu gostaria de deixar para você que nos assiste, procure, né, tanto o GYC, GYC Brasil no Instagram, o Light, o Lei Esperança, essas instituições, porque foi através da internet que eu tive o contato. O meu primeiro contato com a escola missionária, com o currículo Light, com o GYC, que inclusive eu fiz parte da turma que fundou o GYC aqui no Brasil. O GYC é uma instituição que é reconhecida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos um relacionamento muito próximo da Associação Geral, da divisão. Temos uma cadeira lá na Associação Geral, quando acontece, de 5 em 5 anos. É um pastor que representa a GYC. Participo ali, inclusive, a GYC tem um momento onde o pastor vai lá, faz a oração pela nossa igreja, pelos ministérios. Também eu já vi alguns congressos que vocês fazem pelo GYC no Brasil e até escolas, né? Em lugares, institutos adventistas, internatos, também rola tudo aí também, né? Exatamente. Na realidade, Gabriel, todos os congressos que nós fizemos aqui no Brasil desde 2020, né, o Ministério começou aqui em 2019, mas desde 2020 foram em instituições adventistas. Sério? Em colégios adventistas, em internatos adventistas, em catres da igreja. Então sempre tivemos uma proximidade muito grande. Os pastores sempre participaram. E também os leigos, que são treinados por essas escolas missionárias, também ali são palestrantes dos congressos. Inclusive vai ter uma agora, né? Agora, né? Já pode dar spoiler? Já pode falar? Não perca a oportunidade de estar lá conosco dia 16 a 19 de outubro no IABC, um colégio da nossa igreja. Fica 1h30 ali de Brasília, 2 horas de Goiânia, ali em Goiás. E nos acompanhe porque nós já vamos estar divulgando os palestrantes. E detalhe, as inscrições estão abertas. Que legal. Então assim, vamos deixar também informações, né, sobre o GYC Brasil, contatos para que você possa entrar em contato, talvez uma escola. Eu fiquei um tempo lá no Amazonas, numa escola adventista lá. Será que lá dá para fazer um... Então, nós GYC estamos Brasil? com novos projetos aí, tanto para o Amazonas, para o Maranhão, atuarmos mais fortemente ali no Nordeste do nosso país. Então, Daniel, e para fora do país? Com certeza dá pra gente ir. Dá Inclusive, dá. O GYC ele acontece em vários lugares, né? Nos Estados Unidos, em várias regiões, na Europa também, aqui na América do Sul também. E nós daqui do Brasil temos recebido convites para atuar em países com fala portuguesa. Olha. Então Deus está preparando, está abrindo portas, nos acompanhe que novidades virão. Amém, que E, bênção. inclusive, eu posso até fazer um gancho com isso, Sim? que a gente pode concluir que todo missionário, quer seja aquele que fez um curso numa instituição ou não,
ele tem que ter pelo menos a disposição de fazer missão transcultural. Não existe na visão de Deus aquele que simplesmente vai alcançar o vizinho e pronto, acabou. Claro, tem as suas limitações, cada pessoa, a sua pessoa, ou o seu contexto, mas eu tenho que ter a disposição de fazer missão transcultural, isso é essencial. Falando em missão transcultural, parece que você também foi para Portugal, né? Sim, sim. Mas nós temos um aqui que já foi para onde você foi, Cleiton? Aqui do lado. Para África, Angola. Angola. Rapaz, eu lembro que já teve um aluno angolano aqui, um rapaz super simpático, muito legal. Ele era candidato até príncipe, eu lembro. Ele usava uns ternos bem elegantes assim, tal, bonito, bem colorido e tal. Mas conta aí pra nós, como que foi lá a sua experiência nessa, transcultural, né? Como que foi a África, como que é a igreja lá, porque eu acredito que muitas pessoas têm a ideia, pensamento assim, como que é lá, como que são as coisas lá e tal, o que você tirou de experiência nessa viagem para lá? Então, teria muita coisa a falar, né? Mas a região onde eu fui especificamente, as pessoas assim eram pobres, né? Tinha uma carência econômica. Eu percebi que, posso estar enganado na minha somatória, mas talvez 20% do país tem condições boas, das pessoas do país têm boas condições, o restante já tem ali uma condição. Só para você ter uma ideia, na região onde eu fui, quem tinha um vaso sanitário em casa tinha dinheiro. Uau! Tá? Agora, eu queria contar uma experiência breve sobre algo que foi muito impactante na minha vida e tem que ver com a obra médico-missionária também, certo? Quando eu fui 3 vezes lá e basicamente eu cheguei e fiz evangelismos em alguns estados lá, províncias, e voltei. E na segunda vez que eu fui, aproximou-se de mim uma senhora que ela estava acima do peso. E assim, foi incomum para mim ver um lugar onde as pessoas emagrecidas e pessoas passando necessidade, essa senhora acima do peso. Ela falou assim: você pode me ajudar a emagrecer? Eu falei assim: irmã, eu vou te ajudar. Mas não ajudei naquele momento. Vim para casa, aí eu nem sabia que ia voltar, aí fui convidado de novo para ir na 3ª vez. Aí eu fui casado já. Tinha 6 meses casado com a minha esposa. Chegando lá, nós pegamos o que tinha lá disponível de alimentação natural e começamos a fazer um curso culinário com aquela mulher. E foi dali que surgiu o meu ministério com a minha esposa, desse médico missionário. Aí fizemos curso culinário, ela foi emagrecendo, ficando boa de saúde, e aí eu saí e fui fazer missão com a minha esposa em outros lugares. Depois que de algum dia a gente voltou, eu não sabia, minha esposa tinha contraído malária. Vixe. E para quem não sabe, malária é uma doença bem agressiva, em pouco tempo ela ceifa a sua vida, né? Só que ela estava se sentindo muito mal, minha esposa. Eu lembro que numa sexta-noite, eu precisava pregar num sábado pela manhã, e ela assim, estava com febre, cansada. A gente comprou lá um teste rápido para ver se ela estava com malária, e ela não deu negativo o teste. Então a gente se arrumou, foi para a igreja naquele sábado de manhã, e ela sentou-se assim perto de uns irmãos. Eu estava lá pregando, e eu sabia que ela não estava boa, né? Daqui a pouco, sabe quando você está pregando, gesticulando, eu virei para cá e estava dando algumas informações. Quando eu voltei, eu vi que ela não estava mais sentada ali e que alguns irmãos também não estavam. Então, você está pregando, sua esposa saiu dali, como, sabe, desespero veio, eu queria sair correndo dali do púlpito e ir lá atrás dela. Enfim, aí foi constatado que ela estava com malária. O nível que já estava, ela precisava ela precisava de internação, ela precisava de medicação, e a gente precisava de um dinheiro que a gente não tinha. Aí é onde eu vou tocar naquele ponto novamente. Rapaz, o esposo daquela irmã que a gente tratou era médico. Olha. Tinha uma clínica, internou minha esposa, deu toda a medicação, deu todo o tratamento, e ao final eu falei: irmão, e aí, quanto que é? Ele falou: é de graça. Amém. Então assim, a obra, o trabalho médico missionário, a obra de saúde, entre aspas, salvou a minha vida e a vida da minha esposa. Então a gente foi para lá para doar, e a minha esposa acabou ficando ruim, e por conta de todo esse contexto, Deus foi muito generoso, e graças a Deus eu não perdi minha esposa naquele momento. Amém, que bom. E ela hoje, né, a Priscila está junto com o Cleiton aqui no La Esperança do Brasil, na direção do La Esperança do Brasil, e tem feito um bom trabalho, tem ajudado em diversas áreas, né, aqui do La Esperança, e tem sido uma grande missionária aí junto com o Cleiton. E né? quem proveu o recurso para fazer o tratamento? O Senhor. Amém. Exatamente. Então a gente vê que por várias histórias que nós temos aqui de missionários, para onde nós vamos,
por onde passamos, Deus tem suprido as necessidades. Então, claro, ainda não ouvi uma história de um missionário que ficou milionário, ficou rico. Mas qual é o real valor? Cristiano, qual é o real valor de ser um missionário? Sim, você vai falar assim, olha, valeu a pena. Só um detalhe, o missionário não tem um primo rico, mas ele tem um pai rico. Amém. Gostei. Mas assim, se me permitir, eu creio que todo aquele que faz a missão conforme Deus pede, ele é rico. Sim. Ou ele pode ser. É claro, não cremos na teologia da prosperidade, mas cremos em um Deus próspero. Amém. E quando observamos, por exemplo, Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência, o povo de Israel emprestaria e nem pediria de volta, nem ia se lembrar do que emprestou, ia ser uma nação a qual ia aconselhar todo o resto do mundo. Então, o foco, claro, nunca deve ser o dinheiro, nunca deve ser o externo, mas o que vai determinar o valor do missionário é o espírito da missão. Eu costumo dizer em algumas aulas, e eu até acho interessante destacar isso aqui, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu queria ter o espírito missionário de Elias, queria ter o espírito missionário de Paulo, queria ter o espírito missionário, enfim, de Estevão, ousadia, coragem, mas poucas pessoas querem ter o espírito missionário de Jonas, né? Só que foi esse Jonas, do jeito que ele era, quer com arrependimento ou não, mas ele tinha sua personalidade, que em uma pregação, em uma missão que durou quantos dias? 40? Né? Ele tinha, foi 3 dias, mas tinha 40 dias até a resposta do Senhor surgir, obrigado. Sim. E quantas pessoas se converteram? Uma cidade, 120 mil pessoas aproximadamente. E é um evangelismo pouco falado e pregado, né? Exatamente, porque foi uma mensagem séria, dura, mas qual era o valor para aquele missionário, para aquela missão? O primeiro lugar que eu percebo é que o missionário que só foca em si, ele não avança. Sim. A missão exige sacrifício. E o segundo ponto, o missionário que ele não tem uma perspectiva do que vai dar na sua missão, ele vai fugir para Tarsis, entendeu? Quando eu entendo que eu não devo ter nem numerofobia e nem numerolatria, mas eu tenho que ter um foco em missão naquilo que o Senhor já me respaldou, eu posso sim, em nome de Jesus, que nem o reavamento do país de Gales, orar para que Deus envie 100 mil e muito mais aconteça. Legal, eu queria deixar uma frase de Ellen White, que ela fala: a verdadeira felicidade encontra-se unicamente em ser bom e fazer o bem. Exato. Então, nós encontramos aqui quais são as razões, os motivos, é fazer o bem, é servir. E uma outra frase que eu não sei o autor, de repente você pode nos ajudar, né? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver, para nada, senão eu vou ser egoísta. E nós vemos aí pessoas milionárias, ricas, com carros, com tudo, em depressão, ansiosas, estressadas, porque a própria palavra de Deus vai nos ensinar, melhor é dar do que receber. Nós só vamos conseguir dar se nós formos onde? Na fonte. Na fonte. E algo que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade até com alunos que vêm, né? Porque eles muitas vezes não entendem até o que é o ser um missionário. Porque como eu falei antes, né? Às vezes nós tínhamos uma ideia de que ser missionário era ir para a janela 1040, era ir para a África, mas às vezes nós temos um vizinho que está sofrendo, pessoas estão sofrendo do nosso lado. Aqui em Minas Gerais, um certo pastor estava me falando que nós estamos com 340 cidades sem uma presença adventista. Só em Minas. Só em Minas Gerais. É dito que Minas Gerais é a janela 1040 do Brasil. Então olha quanta missão que nós temos do lado de casa. E aqui a gente não tem o risco de perder a cabeça, literalmente. Verdade. Então aqui, glória a Deus, nós temos aqui, podemos usar a Bíblia, podemos usar um podcast para falar da missão. Então eu vejo que a seara é grande. A obra é muito grande. E ela precisa de quê? De trabalhadores. E inclusive, como eu posso ter
uma missão eficiente? Como eu posso ter um bom valor enquanto missionário? A gente precisa destacar que não é, em primeiro lugar, os seus resultados. O que eu faço ou deixo de fazer vai dizer com que... Noé pregou 120 anos. Pois é. Então, você vê que o resultado aparentemente demorou, mas foi eficiente. Foi. Salvou pessoas. Mas o foco em questão é que eu preciso entender que eu preciso responder ao chamado do Senhor. Eu necessito ter um encontro primeiro com a santidade de Deus. Isaías, ele só pôde responder, eis-me aqui e envia-me a mim, ele só pôde perceber que Deus estava apresentando necessidades da missão quando ele reconheceu que Deus era santo 3 vezes. Então não é simplesmente, para ser missionário eu vou e faço um curso, eu vou e recebo um certificado e sou missionário. Só porque eu fiz um tratamento ou fiz aquilo dali. Não. Às vezes tem pessoas que, por mais que estão com uma parede cheia de certificados, não são missionários porque não tiveram encontro com o Senhor. Verdade. Ser missionário vai além, como você falou, das nossas expectativas mesmo, né? E claro, a gente não está aqui pregando que você, para ser missionário, tem que ser pobre ou miserável. Não, né? sem dúvida. Muito pelo contrário, ter riquezas é importante para promover a obra do Senhor. Mas se o foco é a riqueza, em detrimento da missão, a gente está com a motivação errada. Aí está o seu Deus. Né? Aí está o seu Deus, é o que a Bíblia fala. Mas se o foco é a missão, pode ter certeza que Deus vai providenciar. Talvez não vai te dar a riqueza que você queira, mas Ele vai dar a riqueza que seja necessária para que Ele possa cumprir através de você a obra que Ele designou para você. Exatamente. Isso, com certeza. Vocês podem ver, quando a gente fala de missão, é algo que arde no nosso coração. Se pudesse, a gente falaria aqui horas e horas sobre missão, sobre a nossa missão, sobre experiências que nós tivemos. Eu acredito que cada um, no mínimo, 10 experiências. Estou jogando baixo, bem baixo. Temos muitas experiências com Deus que às vezes vão falar assim, missionário é um título. Não, missionário é uma vida. Então todos aqui, não que de um estalar de Deus falar assim, eu vou ser missionário. Mas porque Deus na verdade escolheu todos para ser missionários. Sim. E nós só escutamos o nosso chamado e aceitamos. Tem um missionário chamado David, se não me engano é dos Estados Unidos, no século 20, ele vai dizer uma frase que é muito conhecida. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Amém. Missionário, ou ser missionário, fazer missão não é uma opção, é obrigação do cristão. Então não existe assim, eu vou ser missionário ou vou ser isso. Não, você é missionário. Agora, Cristo quer, Deus quer que entendamos que o primeiro missionário é Ele. Quem fez as primeiras missões de resgate foi Deus. Então temos que tomar o ministério dele como modelo. E o segundo ponto, devemos entender também que eu posso ser missionário onde eu estou. Sim. Então quando você vem, por exemplo, para uma instituição como essa, Olha a Esperança, você aprende a, quando sair daqui, saber fazer missão, quer seja numa fila da loteria, quer seja em um banco, quer seja em casa, quer seja numa viagem missionária para outro país, ou até mesmo em sua igreja local. É você motivar as pessoas a fazer a missão, tal como Cristo motivou os discípulos. E o nosso objetivo, de começar esse podcast é isso. É mostrar na prática, porque muitas vezes a gente ouve a história. Daniel vai lá e prega e fala assim, a história de Noé, como Noé foi chamado, mas eu quero saber como Daniel foi chamado. Abraão foi chamado, não, eu quero saber como Cristiano foi chamado. Paulo foi chamado, não, eu quero saber como Cleiton foi chamado. Então, como eu fui chamado. Então, esse podcast foi criado para isso. Legal. Para que possamos contar nossas histórias. Queremos passar aqui várias horas, mas não podemos. Mas você, não sei como que esse vídeo chegou até você, não sei onde você está assistindo, no Instagram, ou pelo YouTube, não sei. De alguma forma chegou a você. Mas eu queria te convidar a conhecer um pouco mais sobre o que é ser missionário. Nós temos o Lei Esperança do Brasil, temos o Light, temos o DIC, então temos vários hoje meios. Hoje o YouTube tem várias coisas, vários meios que pode te levar a algo bom, mas às vezes a gente tem escolhido ver
besteiras, né? Coisas que não vai nos elevar, coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas se você está vendo esse vídeo, eu acredito que Deus levou até você este vídeo. Então entre em contato com a gente, entre em contato com a Esperança, entre em contato com o DIC Brasil, entre em contato com o Cristiano do Light, entre em contato. O Light tem vários também programas online para você, sim, cursos online para você aprender, e entre em contato com a gente, ok? E que Deus abençoe você aí de casa. Eu que quero convidar meus amigos aqui para que cada um dê uma breve agradecimento, uma breve palavra para finalizarmos esse podcast, e ore por nós, para que este podcast, essa conversa possa chegar a locais onde nós não podemos chegar. Começando aqui com o meu amigo Daniel, vai deixar a sua palavra de agradecimento, depois o nosso amigo Cleito, nosso amigo Cristiano, e eu finalizo com uma oração. Amém. Eu gostaria de deixar um texto que está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Nós oramos antes, clamamos ao Senhor para que essas palavras, essas experiências entre amigos e irmãos, seja uma palavra com sal, uma palavra temperada, para alcançar o seu coração, para que você venha para a missão, para que você venha ser treinado. É para você que não esteja, talvez, forte na fé, venha. Mesmo assim, do jeito que você está, venha. Não espere se instrumentalizar, não, venha. E Deus certamente lhe capacitará. De repente você vai voltar e a sua missão será onde você estava. Mas agora, treinado, capacitado, com outros instrumentos, com outras estratégias, porque nós sabemos, falamos de África, de vários lugares, mas o nosso principal campo missionário é a nossa família, é a nossa casa. Sim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero resumir missão nas palavras de Paulo em Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, nós temos planos e ficamos ansiosos por conta desses planos, né? Tem pessoas gastando rios de dinheiro para curar depressão, para curar ansiedade, e para encontrar um propósito na vida, né? Tem até uma linha da psicologia hoje que trabalha essa questão de propósito, né? A logoterapia. Logoterapia, justamente para ajudar a pessoa a entender que com sentido na vida ela pode acalmar suas dores, né? Seus anseios, perdão. Mas quando você se encontra com Cristo através da missão, todos estamos aqui, fomos um dia alvos dessa missão, por isso estamos aqui. Então quando você se engaja na missão, pode ter certeza, você pode estar preocupado, ansioso, tenso, sem saber o que vai ser da sua vida, mas o Deus da missão promete que Ele vai fazer por você muito mais abundantemente além daquilo que você está pensando, pedindo, orando, e eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. O propósito de vida, a cura, a estabilidade emocional, o sentido da vida, felicidade, né, está no fato de se colocar nas mãos do Senhor e seguir o chamado que Ele tem para a sua vida. Amém. Eu posso dizer que o nosso desejo não é que você venha servir, mas que você venha conversar conosco para servirmos a você. Então, através da Light, do DYC, Lei Esperança e outras instituições da nossa igreja, queremos dizer para você que estamos aqui para te ajudar, quer seja nesse preparo para a vida missionária, quer seja em como você ser um missionário mais atualizado em seu campo, em sua família, como o Daniel comentou, e claro, entender que o missionário, ele é uma resposta prática ao desejo de Cristo voltar a esse mundo. Nas palavras de João que eu termino, quando ele escreve, melhor dizendo, no verso 20 do capítulo 22 de Apocalipse, o desejo de Deus de vir em breve, e João termina com sua última oração dizendo: Amém, vem Senhor Jesus. João, um dos grandes missionários da Igreja Apostólica, ele esperava a volta de Cristo. E ser missionário é fazer com que Cristo esteja no coração próximo de cada um ao seu redor. Amém. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E que Deus possa abençoar o seu lar e possa colocar no seu coração esse desejo de ser missionário. Eu finalizo agora com uma oração. Vamos orar?
Grande Deus, amado Pai, que o Seu nome seja louvado por tudo que nós falamos aqui, Senhor. Para que esta pessoa que está assistindo esse vídeo, para que esta família que esteja assistindo esse podcast, para que esses irmãos, para que, enfim, qualquer pessoa que entrar em contato com estas palavras ditas aqui, Pai, possam ser transformados pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Para que o Teu Santo Espírito possa visitar cada lar, para que os anjos de Deus sintam prazer em estar com essas pessoas. Senhor, é o nosso pedido. E também eu te peço que o Senhor abençoe essa instituição, também o DIC, o Light, o Esperança do Brasil, para que juntos possam seguir avante a missão que o Senhor nos deu, Pai. Então nos abençoe, cuide de nós. É no nome de Cristo que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.